Olá pessoal, tudo bem? Depois de algum tempo voltando a gravar para o meu canal, pessoal, falar sobre assuntos aleatórios acerca do mundo da bola. Eu espero que, se gostarem do conteúdo, passem a ser inscritos, inscritas e colaborem com o meu trabalho. Pessoal, muita coisa tem se dito sobre o futebol brasileiro, por exemplo, que está num nível um tanto quanto inferior. Dias atrás, um conhecido comentarista, meio que criticou a Premier League e foi defenestrado por colega. Eu acompanho futebol desde a década de 80. Eu vi a Juventus de Platini, o Milan de Van Basten, a Inter de Matheus, Lothar Matheus, né? O Barcelona de Romário, de Ronald Koeman. Então, acompanho futebol há muito tempo. Eu não sou saudosista, mas eu sei diferir um futebol vistoso de outro. Então, hoje em dia, a Premier League engana muito com seus campos maravilhosos, perfeitos, seus estádios lotados. Temos jogos mequetrefes. O problema é que, às vezes, as pessoas pegam jogos como o de sábado, PSG e Inter, lá da Europa, e colocam como regra geral. Na verdade, a regra geral é outra. Então, se eu pegar o tempo todo o clássico do futebol brasileiro, que foi bom na rodada, e colocar como regra geral, eu estou errado também. Então, o futebol brasileiro é um futebol competitivo, que tem lá os seus problemas, mas não deve ser comparado, não deve ficar se comparando. Por quê? Se o futebol em campo precisa ser comparado, outras coisas precisam ser também. Aí entra aquela questão do sócio-torcedor, por exemplo. Ah, na Europa tudo funciona e o ingresso é caro e o torcedor vai ao estádio. Pronto. Não, não pode comparar. Europa é Europa, Brasil é Brasil. Então, por que cargas d'água ficamos comparando os nossos times em campo contra os times europeus ou com os times europeus em campo? Eles contratam quem eles querem. Nós, e eu digo sempre, se nós tirarmos todos os estrangeiros de todos os times do Brasil, ainda temos um bom campeonato. Não que os estrangeiros que, que vieram para cá ou que vêm para cá são fracos, mas é, craques mesmo assim, que sobressaem, que farão falta ao futebol brasileiro, são poucos. Olha o Payet, Payet está de partida, não fez nada. E temos brasileiros que sobressaíram na Europa, voltaram para o Brasil, e eu já questionei isso uma vez com um determinado comentarista. Ah, mas eh, o tal fulano vai voltar para o Brasil, vai deitar e rolar. Eu falava, não é assim. Aí eu citei alguns exemplos, entre esses exemplos eu coloquei o Rivaldo no Cruzeiro. Não, não aceitou, não. O Rivaldo voltou machucado. De lá para cá, inúmeros jogadores com nome vieram para o Brasil e não vingaram. James, o Furlan, por exemplo, no Inter, jogador comum. E vários jogadores no Inter de fora não vingaram. Payet no Vasco, Alex Teixeira, que é brasileiro, veio para o Vasco. Então nós temos. O São Paulo está repleto de exemplos ultimamente. Então, esses jogadores vieram para ser o quê? Estrelas ou mais um? Mas quem contratou pensou como parte da mídia. Vai vir deitar e rolar aqui no futebol brasileiro. E agora surgiu a notícia que na Espanha estão alertando para o time do Flamengo no Campeonato Mundial de Clubes, na Copa Mundial, na Copa de Clubes, aliás. Só que nós aqui, como diziam no passado, somos vira-latas. Nós não acreditamos no nosso futebol e eu gostaria de salientar para um detalhe. Nós ganhamos 4 Copas do Mundo, das 4 primeiras Copas do Mundo, 3 os jogadores jogavam essencialmente no Brasil. Em 94, o Romário jogava no Barcelona, ou seja, jogava num time de ponta do futebol europeu, um time de ponta que estava, né, mais ou menos bem das pernas. Os outros jogadores jogavam em times medianos da Europa. E nós ganhamos a Copa com
esses jogadores e com o técnico brasileiro. Em 2002, com, vamos dizer assim, com a expansão do futebol e com uma certa globalização, os jogadores brasileiros estavam mais na Europa que no Brasil. Mas mesmo assim nós tivemos jogadores que atuavam no Brasil indo para aquela Copa e recebendo a medalha de campeão. E outros que foram para a Copa também, que jogavam fora, que não eram estrelas. Dessa forma, eu vejo que a análise de que nós não temos chance no Mundial é um tanto quanto rasa. Vejamos, os times europeus que vão para o Mundial nada mais são do que seleções mundiais. Seleções mundiais com as quais a seleção brasileira forte, formada por jogadores do Brasil, já venceram. Agora, se na nossa seleção caiu a camisa da Chape, eu quis prestar uma homenagem para a Chape, mas vamos lá. Se na nossa seleção nós temos só de um time 5 jogadores, que são os 5 jogadores do Flamengo, por que vamos desacreditar o nosso futebol? O Flamengo tem 5 jogadores na seleção brasileira, tem 2 jogadores na seleção uruguaia, um jogador na seleção chilena e tem um goleiro que é bastante questionável a sua não convocação para a seleção argentina. O Rossi é um grande goleiro. Então, por esse prisma, se considerar que nós temos um time selecionável também no futebol brasileiro. Além do que o Botafogo, o Palmeiras, o, o Botafogo, o Palmeiras mais que o Fluminense, esses times têm grandes plantéis. Então, não há que se o tempo todo fazer chacota com comparações chulas entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. Esta, no caso, é a minha visão acerca dessas comparações que permeiam a nossa mídia cotidianamente e que eu discordo. Eu tenho o direito de não concordar, certo? Então, pessoal, eu acho, porque certeza nós não temos de nada no futebol, que times brasileiros podem surpreender. Até o Sundowns, lá da África, pode surpreender. Por que não os times brasileiros? Então, pessoal, você me acompanhou até aqui e quiser ser partícipe desse meu trabalho, seja um inscrito, uma inscrita, ok? Conto com todos. Um abraço.